autárquicas de 2025, seja bem-vindo. Este é o debate de Vila Real, capital de distrito, uma cidade com cerca de 50 mil habitantes, já pertencente à comunidade intermunicipal do Douro. O município historicamente ligado à governação do PSD até 2013. De lá para cá, o PS governou com 3 mandatos consecutivos de Rui Santos. O autarca foi eleito para a Assembleia da República nas eleições de maio. Alexandre Favaios sucedeu-lhe e é agora cabeça de lista a continuar um mandato pelo Partido Socialista. Para estes debates convidamos todos os partidos e movimentos com assento na Assembleia Municipal. Alexandre Favaios, o cabeça de lista pelo PS, não pôde estar presente. Junto a nós temos Alina Sousa Vaz, do PSD, Presidente da Conselhia e cabeça de lista para estas eleições. Pelo CDS, Conceição Pinto, que deixou a coligação, deixou a coligação com o PSD e o CDS avança para estas eleições. E pelo Chega, Alberto Moura, bem-vindos aos 3. Começamos pelas circunstâncias destas candidaturas, porque mudaram um bocadinho a configuração de 2021 para este ano. Alina Sousa Vaz, o PSD esteve coligado com o CDS nas últimas eleições. Entretanto, a coligação desfez-se para estas eleições. Também esteve na forja uma coligação com a Iniciativa Liberal, algo que não aconteceu. Como é que aparece o PSD sozinho nesta candidatura? Em primeiro lugar, bom dia a todos e também aos meus colegas. Obrigada pelo convite que me fizeram para estar aqui hoje. Ora bem, respondendo à sua pergunta, nós respeitamos todos os partidos e, portanto, é óbvio que, até pela nossa tradição, sempre fizemos coligação ou fomos fazendo coligação ao longo dos anos com o CDS e, a determinada altura, fiz reuniões com a Conceição Pinto, que está aqui presente hoje, conversamos, tentámos perceber o que é que seria melhor para cada partido e, a determinada altura, chegámos à conclusão que deveríamos cada um exercer as suas funções e assumir as suas responsabilidades no seu partido. Relativamente à AIL nós fizemos uma coligação, de certa forma, mas por questões mais técnicas e burocráticas do próprio partido da AIL, mais à frente não foi possível fazer essa coligação, mas temos neste momento o apoio da AIL, portanto, do Partido da Iniciativa Liberal, e que estão connosco e que nos apoiam, e, portanto, foi isto apenas que aconteceu, mais nada de mais. Muito bem. Em relação ao CDS, Conceição Pinho, o facto de deixar esta coligação, antes de mais pergunto-lhe porquê, e se não há receio de, havendo fragmentação à direita, dispersão de votos, possa beneficiar a candidatura do Partido Socialista? Ora, muito bom dia, obrigada pelo convite feito e cumprimento os meus colegas e amigos, deixe-me dizer de Vila Real, todos nós nos conhecemos há vários anos, é natural. Não haver coligação, repara, só a nível autárquico, só há 4 anos se conseguiu fazer a coligação PSD-CDS. Portanto, no passado sempre os partidos, cada um teve as suas ideias e seguiu o seu caminho. Portanto, este ano não foi possível, não é nenhum drama. Aliás, as autárquicas sempre serviu e serve, sobretudo o CDS sempre conseguiu trazer pessoas da sociedade civil e independentes, e isso mesmo é notório e é expectável e é bom para cada partido. O facto da fragmentação de votos, como disse à direita, eu acho que as autárquicas são umas eleições muito especiais e muito sinceramente acho que o voto é nas ideias, nas pessoas que ocupam os diversos órgãos, portanto, desde a Assembleia de Freguesia, de mais proximidade, o órgão fiscalizador, a Assembleia Municipal e quem vai governar Vila Real, a Câmara Municipal, onde as pessoas distribuem os seus votos e distribuem pelas ideias e distribuem pelo o compromisso e, sobretudo, a responsabilidade e a confiança nas pessoas que lá estão. Portanto, acho que comparar umas eleições autárquicas com, por exemplo, as legislativas, é cair num erro que isso não faz sentido. Portanto, temos as ideias, os votos vão ser distribuídos com certeza por todos os partidos, isso vai ser bom e eu penso que podemos a seguir uma governação de Vila Real, portanto o Executivo, se calhar multipartidário, muito mais do que está hoje, eu espero que sim.
todos nós possamos, de algum modo, ter alguma palavra a dizer acerca dos próximos 4 anos para Vila Real. Muito bem. Alberto Moura já foi autarca, ou já teve funções autárquicas, eleito pelo Partido Social Democrata, está agora como cabeça de lista do Chega. Faço-lhe uma pergunta parecida, como é que chega agora com uma candidatura pelo Chega, quando já esteve no PSD? Não há grande diferença na sua visão? Em primeiro lugar, bom dia. Nós estamos a gravar de manhã, portanto não vai passar em direto. Agradeço o convite que nos foi endereçado. Quero dizer-lhes que nós, ou através do cabeça de lista, ou se for totalmente impossível ao cabeça de lista, teremos sempre presença em todos os debates que nos convidarem. A democracia assim exige e os vilarrealenses assim o exigem. Respondendo à sua pergunta, eu tive efetivamente, aliás tenho uma carreira longa no PSD. Eu fui presidente da JSD aos meus 18 anos, portanto estamos nos idos anos 80, final dos anos 80. E fui durante alguns anos e integrei as listas do anterior executivo, que depois acabou por perder. A partir de 2005, por questões profissionais, afastei-me. Voltei a reaproximar-me em 2017, onde tive um papel relevante na candidatura de 2017, onde conheci a Alina, deixe-me que lhe diga. Conheço a Conceição Pinha há mais tempo e a Alina há menos, mas aproveito para reforçar que somos de facto todos amigos. Fora disto, somos todos amigos. E somos mais ou menos da mesma área política. Não, o Chega não é exatamente a mesma coisa. Deixe-me só dizer, eu quando saí do PSD, saí em 2018, ainda não existia Chega. Ok? Portanto, fiz uma longa travessia no deserto. A única intervenção política que tive fazia parte de um programa que fazia análise política em Vila Real e, portanto, durante 6 anos estive aí. Eu saí do PSD por variedíssimos motivos, que não vou dizer aqui, obviamente, mas porque senti, aliás, na altura houve uma reconfiguração à direita, como sabemos, surgiu um ano mais tarde o Chega, mas surgiu o partido Aliança do Dr. Pedro Santana Lopes. Também integrou? Que eu não integrei o partido, nem fui candidato a nada pelo Partido Aliança. Depois de sair do PSD, Isto é funções de coordenação tive funções de coordenação portanto, nas eleições europeias, nas quais eu não era candidato. Portanto, acabei por fazer, eu era apoiante do Dr. Pedro Santana Lopes nas eleições internas e depois houve essa saída e convidaram-me. Já não estava no PSD e tive todo o gosto em fazê-lo e foi com prazo temporal. Era fazer as eleições europeias, até porque gostava muito do candidato e da vice-presidente. Atualmente, e para avançarmos, aparece pelo Chega? Aparece pelo Chega, como lhe disse, foram 7 anos de ausência da vida política e o bichinho está cá. Portanto, eu sempre tive como ideia que aos 54 anos, e os 54 anos não é à toa, tenho 54, mais 12 dá 66, vou estar na idade da reforma. Ganhando agora as eleições, será a forma de eu dar alguma coisa a Vila Real. E, portanto, surgiu a oportunidade, repare, desde 2019, houve muita gente no Partido Aliança, que depois me convidou insistentemente para eu ir para o Chega. Eu não sou militante do Chega, um dia até poderei vir a ser, mas neste momento não sou independente. E aceitei o convite, foi um convite interessante, em que me disseram que eu poderia explanar as minhas ideias, que não haveria ideologia nenhuma envolvida, e numas eleições autárquicas parece-me que isso é evidente, que não há ideologia, e portanto cá estou. Muito bem. Vamos avançar para os problemas que são sentidos pelas candidaturas em Vila Real, sobretudo na questão da atração de investimento. Ali na Sousa Vaz tem dito que não se registra desenvolvimento em Vila Real. Está proposto, ou vai haver uma nova zona de acolhimento empresarial já anunciada pelo Partido Socialista. Pergunto-lhe se isto é suficiente, o que é preciso para que Vila Real se torne num polo de desenvolvimento, fazendo jus ao epíteto do capital de distrito. Pronto, em primeiro lugar, antes de responder à pergunta, eu gostaria de dizer que realmente todas as estruturas que estão implementadas em Vila Real foram construídas na época do PSD. Depois, posso-lhe dizer que, relativamente ao projeto que o PS quer implementar, o PSD já na altura deixou, em 2013, um projeto, já na fase final de contratação, para uma zona empresarial, na altura com 130 lotes. Largamente financiado pelos fundos comunitários e pago, para a sua conclusão, até dezembro de 2015. Portanto, seriam mais ou menos 2 anos. Portanto, o PS mal chega à governação, ao poder, desiste de fazer este investimento. E veio agora, com mais do que uma década, não é? A ver outros concelhos a atrair a indústria e eles agora, obviamente, que
tinham que se implementar ou tentam fazer algo para completar a parte empresarial. Nós consideramos que não chega. E, portanto, isto para dizer o quê? Que realmente nós necessitamos de atrair empresas que possam promover aqui um emprego qualificado, que é isto que falta em Vila Real. Este emprego qualificado é que vai promover um maior aumento da população, um maior aumento de fixação de jovens, uma maior qualidade para as pessoas que lá vivem, dar mais qualidade às pessoas que lá vivem, porque sem emprego nós não conseguimos fazer evoluir Vila Real. Vila Real tem que se posicionar na região norte. Portanto, nós temos que ser realmente uma verdadeira capital e neste momento nós não somos capital. Nós somos realmente o maior concelho, mas não sobressaímos em relação aos outros. E este é que é o problema. E, portanto, nós consideramos que é preciso aqui uma nova ambição para Vila Real. Para nós, neste momento, o PS é aquilo que eu costumo dizer em tom de brincadeira, mas falando a sério, gerem os fundos e são apenas uma comissão de festas. Portanto, eles gostam e bem, nós também gostamos de promover as festas, a parte cultural, isso é muito importante para Vila Real, mas nós precisamos realmente ser fortes economicamente. Se não formos fortes economicamente, nós não vamos conseguir fazer evoluir Vila Real. E que tipo de políticas é que se pode nós... que podem corporizar essa É evidente que nós ideia? temos que ser amigos das empresas e, portanto, nós temos que ter aqui uma carga fiscal mais atrativa para as empresas, nós temos que fazer aqui campanhas de captação para o investimento, um investimento mais nas áreas que nos também são afetas e podem ser importantes para nós, como a agroindústria, as energias limpas, a mobilidade verde, o turismo de natureza. Portanto, nós temos que fazer crescer aqui alguma indústria que faça sentido também na nossa região. Obviamente que tem que haver sempre aqui também uma parceria do município com a UTAD. A UTAD é um polo dinamizador do nosso concelho. E eu acho, na minha ótica, que por muito que haja parcerias, porque obviamente que elas existem, mas não existe verdadeiramente aqui um andar de braço dado. Temos que realmente trabalhar em conjunto, porque os nossos polos principais é o hospital, a UTAD, a Segurança Social e, portanto, nós, na nossa maioria, somos uma cidade de serviços e nós temos que nos virar também para a parte económica, para a parte do desenvolvimento empresarial. Isto é muito importante. É lógico que nós temos que desenvolver aqui o Régia Douro Parque. Também, noutro sentido, tentar lá estar, como eu disse há pouco, atrair aqui algumas empresas com alguns setores estratégicos, como eu disse há pouco, promover aqui uma literacia financeira, porque existe pouca literacia financeira em alguns jovens até que estão a tentar promover as suas próprias empresas, apoiar aqui o empreendedorismo dos próprios jovens, e acho que também podemos ser aqui diferenciadores, descentralizar a parte económica e financeira também para alguma empresa nas zonas rurais. Acho que é importante. Nós temos zonas rurais que estão muito próximas de nós e, portanto, há aqui modelos que nós podemos implementar também para ajudar quem quer desenvolver os seus pequenos negócios nas próprias freguesias. Uma zona industrial com Conceição Pinho é essencial? Fundamental, estruturante. Portanto, é como disse a minha colega aqui de painel, estamos há 12 anos à espera que isso se concretize e depois o investimento público, temos aqui duas facetas de grande monta e estruturante absolutamente essenciais. Primeiro é preciso criar as condições e depois ir ao parceiro imprescindível à AICEP, a Associação de Investimento e Comércio Externo de Portugal, que é por excelência o organismo, e dizer, venham reunir e dizer, nós temos estas condições. Temos pronto que esta zona industrial, e não só esta zona industrial, deixe-me só dar aqui uma nota, requalificar ou estar atento à zona industrial que já existe há muitos anos, porque eu acho que, em algum sentido, está um bocadinho ao abandono. É preciso ir ao encontro desses empresários e, sim, o que é que vocês precisam, o que é que sentem falta aqui. Isso também é uma nota importante, porque sei que não tem nem existe qualquer reunião ou um bocadinho essa faceta. Agora, a nova zona industrial, que está, como disse, há três mandatos na gaveta, e depois, assim, agora o que é que nós queremos aqui? Indústria de referência, sem dúvida alguma. Nós temos na UTAD engenharias clássicas também. Portanto, nós temos mão de obra altamente qualificada e nós temos que direcionar essa mão de obra altamente qualificada para ficar
Crescer. Vila Real tem diminuído população e vai continuar se não fizermos alguma coisa em contrário. Estamos no ponto de viragem, ou queremos crescer e desenvolver, ou vamos cada vez perder população e toda a parte económica. Portanto, nós temos que dizer, venha indústria qualificada, nós podemos ser diferenciados aí, nós estamos em 2 eixos absolutamente cruciais a nível rodoviário, A4, portanto, que vai do Porto a Bragança e por essa vicissitude também entra em Espanha em Quintanilha, e estamos na A24, que vai de Chaves também, fronteiriço, até Viseu, e está prevista a ferrovia, todos nós já lemos a notícia, de alta velocidade passar e ter também um ponto em Vila Real. Portanto, aí nós temos esse argumento, temos a seguir o argumento da mão de obra altamente qualificada, que podemos formar, temos o argumento de um centro de formação, temos uma escola do Nervir, que é o núcleo empresarial, uma escola profissional. Querem também ter o argumento de uma política fiscal mais amiga das empresas? Certo, nós também já dizemos isso há vários anos, isso está no nosso programa eleitoral logo, porque, por exemplo, o ano de 2024, o relatório de contas, teve resultados operacionais positivos de mais de 5,3 milhões de euros. Todos os outros anos do mandato, mais de 3 milhões. E, portanto, o CDS, cada vez que vota o relatório de contas, diz sistematicamente que há margem para baixar quer a taxa de IMI, quer a taxa de consignação do IRS, quer, sobretudo, a taxa de derrama para os negócios, menos de 150 mil euros de lucro, que devem ser isentados. Está no 0,75%, deve ser isentado e o IMI também tem margem para baixar, porque, reparem, em 12 anos, o último senhor engenheiro Rui Santos conseguiu baixar o IMI de 0,40 para 0,38,5%. Foi o que ele conseguiu. Portanto, e isso já vamos também ao IMI, isso sem dúvida. Mas agora nós temos... pronto, e tudo isto é algo que se conjuga. Nós não podemos compartimentar, e muito bem, vamos falar a seguir, da habitação. Só há necessidade de habitação e os investidores privados vêm quando houver necessidade e as pessoas tiverem emprego. A primeira coisa para fixar pessoas, sem dúvida alguma, é ter emprego. Portanto, sem isso, e isso temos que desenvolver, absolutamente crucial este mandato. Eu acho que qualquer um de nós que está aqui a candidatar-se, eu pelo menos no CDS seria, a primeira coisa era sentar, ter pronto os argumentos todos, válidos, e assim, temos isto. O que é que vocês precisam para se instalar mais? É uma ideia... Acolher, sem dúvida, mas deixe-me só dizer-lhe que eu vim para Vila Real, com 18 anos, de Valdecambra. Ontem disse isso também no debate. Se alguém souber o que é Valdecambra a nível de indústria, é um concelho altamente industrializado. Portanto, aquilo que eu gostaria muito de ver Vila Real, e vão-me desculpar porque está a anos-luz da parte a sério de indústria, de diferenciação e capacitação de postos de trabalho nessa área. É uma ideia, Alberto Moura, que o Chega partilha, ou a sua candidatura também partilha, a necessidade de fomentar a industrialização de Vila Real com um objetivo de chegar aos 75 mil habitantes até 2050. E continua. Ou seja, nós temos planos até chegar a 2100, obviamente são planos, são projetos, é aquilo que nós entendemos que é de facto fundamental para Vila Real. Deixe-me dizer que nós estamos numa sala, a sala pode não mostrar a beleza do sítio onde nós estamos, mas nós estamos no Museu do Douro. E eu estou a olhar de frente, a Alina tem a desvantagem de estar para trás, mas eu estou com uma paisagem absolutamente fantástica. Somos a capital da região do Douro, somos a capital da Cima do Douro, seremos a maior cidade, e somos a capital do distrito de Vila Real. Nós temos aqui um belíssimo exemplo daquilo que se passa. Nós temos aqui barcos todos os dias a deixarem milhares de turistas na régua, que está a fazer um trabalho belíssimo em termos de turismo, e depois temos as extensões a Vila Real. E quando se chega a Vila Real, a única coisa que há para ver basicamente é o Palácio de Mateus. A Alina no outro dia disse, num dos nossos debates, que foram feitas obras, foram feitos alguns arranjos na cidade de Vila Real, alguns bem conseguidos, outros menos bem. Eu tenho alguma dificuldade porque eu gostava de ter aqui, de facto, o atual Presidente da Câmara. Eu não gosto de falar sem as pessoas estarem presentes e lamento, de facto, que não esteja aqui. Teve, com certeza, os seus... Poderá falar das políticas em todo caso. Agora não me sinto bem, de facto, a falar e gostava de falar olhos nos olhos, mas teremos outras oportunidades e, com certeza, se for para me desmentir, aliás, como ontem, num debate, me chamou mentiroso, com certeza eu terei... Vamos às políticas, então. Às políticas. Portanto, estava-lhe a dizer,
O turismo tem que ser uma mais-valia para toda a região e tem que ser uma mais-valia para Vila Real. Vila Real tem... ia dizer, portanto, fizeram estas obras todas e não deixaram lugares para autocarros turísticos. Quer dizer, portanto, Vila Real desistiu de ter turismo. Eu não desisto de ter turismo. Eu acho que o turismo é absolutamente fundamental para nós conseguirmos alavancar uma boa parte do crescimento. Eu não posso ter 75 mil habitantes em Vila Real. Repare nisto, Vila Real não tem descido muito a sua população. E eu vou tentar fazer aqui um diagnóstico porque é que isso tem acontecido. Não tem descido muito, mas ainda assim tem descido. Mas aquilo que está a acontecer em Vila Real acaba por ser um polo de atração daqueles concelhos mais pequenos que estão ali à volta. E esses concelhos estão a descer a 20% à década. Por cada década que passa, desce em 20% a sua população. Vila Real vai muito rapidamente, e uma população muito envelhecida, praticamente não tem jovens. Aquilo que aconteceu aos concelhos que estão ao nosso lado, que foi irem perdendo população esvaziando, uns para Lisboa, etc., mas Vila Real acaba por ter ali alguma capacidade de atração. Este alimentar do nosso concelho desapareceu, ou já não existe praticamente. Portanto, o que é que vai acontecer a Vila Real? Se nós não nos pomos finos, se não damos corda aos sapatos, o que vai acontecer é que a população de Vila Real vai começar também a despencar. E, portanto, nós corremos um sério risco de ou crescemos em termos populacionais ou desaparecemos, ou tornamos irrelevantes. Como é que se cresce em termos populacionais? Isto é o diagnóstico. O que é que nós temos de fazer? Aumentar a população, daí a nossa meta de 75 mil habitantes, que é aquela que, obviamente, está num espaço temporal para nós. O resto será criar condições para que isso possa acontecer. E aumentar em 50% a população implica, obviamente, as pessoas quando vêm para o nosso concelho, ou as que se fixam no nosso concelho, que deixam de ir embora, têm que ter habitação, isso é fundamental, portanto, ninguém pode ir para um sítio que tenha até emprego, mas não tenha onde viver. E para isso, nós temos que criar muita habitação. Isto consegue-se, mas nós vamos falar de habitação. Vamos falar da habitação, então, sim. É importante a habitação, e deixo para depois, é importante a parte empresarial, como é evidente. Nós temos uma área, uma zona comercial, que não é bem uma zona comercial. É uma zona empresarial. Basicamente, o que é que nós temos? Stands de automóveis, garagens, de reparação automóvel, aquelas grandes lojas de vender sofás e pouco mais. Não existe indústria. Indústria, nós temos teremos algumas pequenas indústrias que são muito importantes para o nosso tecido empresarial. Ok, eu acho que devemos apostar também na pequena indústria e nas microempresas e pequenas e médias empresas que se instalem lá. Portanto, eu não quero só a indústria grande, também quero essa. Agora, quero ter uma zona comercial que seja relevante, que possa haver diplomacia económica que nos coloque ao nível dos grandes polos europeus. Se hoje... Com medidas fiscais, eu estou a interrompê-lo para tentar que termine a ideia, porque está a ganhar muito tempo, é só por isso. Com medidas fiscais também, acho que são importantes. Neste momento, o interior e as zonas de baixa densidade têm já esse tipo de políticas fiscais dadas pelo próprio Governo, mas sim, em tudo que tiver a ver com a autarquia vai servir como facilitadora. Derrama, por exemplo. Por exemplo, a derrama, sim. E, portanto, isto tem que nos diferenciar. Eu sou favorável a que todo o interior e todas as zonas de baixa densidade tenham políticas fiscais diferenciadoras por parte, inclusive, do Estado Central. E, portanto, iremos lutar também por isso, mas não é uma coisa que esteja nas nossas competências. Já aqui foi falado também da questão da habitação e vamos avançar para tentarmos equilibrar os tempos. Mas não me deixou terminar, porque nós temos muito... Deixe-me só dizer, portanto, uma coisa que é importante é atrairmos pessoas para o comércio de Vila Real. Vila Real tem 3 milhões de pessoas que ficam a menos de 1 hora de distância de carro. E, portanto, nós não temos capacidade de atrair ninguém disso. Algo que nós vamos fazer e que vamos apresentar mais ou menos de forma pública, que já falamos, mas não falamos do projeto concreto, ou concretamente, um multiusos de Vila Real, em que tenha grandes concertos, tenha feiras, tenha congressos, tenha... já apresentou. Mas nós vamos apresentar... Desde a primeira entrevista. Mas nós desde junho que o apresentamos, ainda não apresentamos concretamente a localização. Vamos já aprofundar essa questão. Em relação à habitação, de facto, não só por facto de terem... Deixem-me só continuar para depois comentarem. É um problema, de facto, a habitação em Vila Real. Segundo o portal Idealista, as rendas dispararam 34,7% no último ano no distrito de Vila Real. Foi a nível distrital aquele que mais subiu as rendas. Deve ser mais. Como é que a Lina Sousa Vaz se pode fazer face a estes números para que Vila Real possa ser um polo atrativo não só em termos de investimento, mas também para fixação de população? Antes de responder, mais uma vez, gostaria de dizer o seguinte, ainda relativamente à população. De facto, é muito importante que nós aumentemos aqui a nossa população, mas dar aqui uma nota. Nós, desde 2021 a 2024, dizer que Vila Real cresceu 1%,
Bragança, o dobro, está nos 3%, e Viseu cresceu 4 vezes mais. E isto tem que pôr Vila Real a pensar. E, portanto, na minha ótica, e mais uma vez, o PS, neste momento, localmente, está a fazer mais do mesmo. Mais uma vez digo, está a gerir apenas a cidade. E nós temos que realmente pensar a cidade, ou o Conselho, de uma forma estratégica. Portanto, quando fala aqui na habitação, é óbvio que para nós é uma preocupação mais para a classe média, como também para os jovens. Repara, os jovens estão na universidade, conforme eu disse há pouco. Quando estão agora a regressar a Vila Real para procurar casa, não conseguem ter habitação, não conseguem alugar um quarto, e isso torna-se muito preocupante. A classe média neste momento está com grande dificuldade em pagar as prestações que lhes são solicitadas. E as pessoas que têm realmente baixos rendimentos estão numa fila de espera à porta da Câmara Municipal a ver se conseguem ter uma habitação digna para poderem viver. Conforme também disse o Alberto numa outra entrevista, em Vila Real, ou se tem dinheiro para pagar uma renda, ou se tem dinheiro para comer. E isto está-se a tornar, para nós, uma preocupação. Esse é o diagnóstico que é conhecido. Que políticas é que podem fazer face a isso? Obviamente que nós estamos com alguma preocupação. Percebemos também, através de uma entrevista, que não havia terreno local, portanto, o município não tem terrenos, isto para nós também é uma preocupação. Às vezes ficamos um bocadinho atónitos como é que estes terrenos não estão classificados, não é? Porque nós temos que perceber que é preciso uma revisão do PDM. Como é lógico, sem dúvida, é preciso uma revisão do PDM, sem dúvida. Até porque as freguesias neste momento querem construir e não têm espaços para construir. E, portanto, estamos a obrigar a população das freguesias, muitas vezes, estou a falar dos jovens, a procurarem habitação no centro da cidade. O centro da cidade, neste momento, é incomportável pagar uma renda para qualquer jovem casal. Depreendo daí que a ideia será a construção dispersa. Somos apologistas disso, dispersa, mas também temos aqui algumas medidas. As nossas medidas passam também pela reconstrução aqui de edifícios devolutos e, portanto, contratos de urbanização para a promoção de soluções de arrendamento mais acessíveis. E em zonas mais centrais também, que isto é importante. Nós temos algumas casas devolutas no centro da cidade, obviamente que têm dono, mas nós temos que conversar com as pessoas, nós temos que procurar os proprietários e fazer aqui algumas reuniões de forma a que possamos entrar aqui em alguma parceria, porque também não é normal, os anos passam, ano após ano, e nós temos edificações a decair, por exemplo, na Rua Direita. É incomportável. A nossa Rua Direita, que é o nosso centro histórico, que podia ser aqui um polo turístico e que, a nosso ver, tem que se tornar um polo turístico, porque, conforme aqui dissemos também, os turistas, quando chegam à nossa cidade, aquilo que procuram é a Casa de Mateus e nós temos que ser muito mais do que isso. Temos que ser muito mais que isso. Nós, a nível turístico, temos que ter a natureza como um polo turístico e também o nosso centro histórico. O nosso centro histórico tem que ser uma referência. E aqui, nós, obviamente, que temos aqui algumas medidas também para o centro histórico. É óbvio que, relativamente ainda à habitação, nós queremos incentivar aqui alguns programas. Os programas do apoio do Porta 65, que ajuda os jovens a pagar as suas rendas, o Primeiro Direito, que ajuda os mais carenciados. Queremos ajudar também aqui alguns cidadãos que moram nos bairros sociais, que nos procuram muitas vezes a dizer e a fazer queixa que, vou dar um exemplo, precisam às vezes fazer uma construção ou uma reabilitação, por exemplo, nas suas casas de banho, até porque têm alguns problemas de saúde e não há aqui esta ajuda, esta parceria. Para nós isso é impensável, quer dizer, gasta-se tanto dinheiro em festas e como é que não há dinheiro para ajudar uma pessoa que precisa de uma casa de banho nova? E, portanto, isso para nós é impensável. Foi a requalificação Como é lógico, a redução do IMI, a simplificação dos processos de licenciamento. Os processos de licenciamento são muito demorados. Qualquer jovem, qualquer casal que queira construir a sua casa ou reconstruir, os processos na Câmara Municipal são uma eternidade para serem resolvidos. Pronto, e é muito por aí. Obviamente que nós também queremos fazer aqui uma reabilitação de edifícios que estão devolutos nas freguesias, que eu acho que podem ser também aqui uma mais-valia para o acrescento da habitação. Alina Sousa Vaz, Conceição Pinho falou aqui na baixa de impostos, a própria Conceição Pinho também já há pouco estava a referir-se ao IMI. Há metas para o próximo mandato de redução de impostos?
Sim, há metas, mas estávamos aqui na parte da habitação. Com certeza. Se calhar gostaria de falar desse tema que é importante. A habitação em si e o mercado habitacional autorregula-se. Portanto, a oferta e a procura. Nós estamos a focar-nos... Mas é isso que tem acontecido? É isso que tem acontecido e é isso que vai acontecer. E sempre. Não pode ser, quer o Estado Central por si só, quer o município ou a Câmara Municipal, quem for executivo, agora a impor regras que têm de arrendar a determinado preço. Aquilo que existe é oferta e procura. No momento em que houver a oferta suficiente para a procura, obviamente que ele vai autorregular-se para determinados preços. Agora, continuo a dizer o mesmo. O que é preciso para o investidor privado? É preciso duas coisas fundamentais. Perceber que em Vila Real há uma procura, portanto, e vai haver procura quando também conseguirmos tudo o resto... Isto é um organismo vivo a nível dos temas, não podemos compartimentar. Quando dissermos vai existir daqui a 4 anos, vai estar instalada em Vila Real ou 3 anos uma indústria que vai absorver 300 postos de trabalho e daqui a 6 está previsto outra que vai absorver 500 postos de trabalho, acredite. Amigo, o investimento privado que também tem que construir vem. Agora é preciso duas coisas fundamentais, que é perceber isso e perceber outra coisa. Quais as dinâmicas dentro do PDM, onde é que vai ser a expansão de Vila Real? Que é isso que eu ainda nunca consegui ouvir, nem perceber no que está. Portanto, ser Presidente de Câmara não é, vai-me desculpar, decidir para o ano quem é que vem às festas de Vila Real. Isso tem com certeza os técnicos qualificadíssimos e outras coisas. Ser Presidente de Câmara é definir uma estratégia a 4, a 10 e a 20 anos, seja o que for, para deixar para o próximo. Isso é crucial, é dizer, quais as áreas, neste momento eu gostava de saber, quais as áreas de expansão a nível de construção, a nível de infraestruturadas que o município está a pensar. Que é para quando vier o investidor privado dizer eu sei que vocês vão crescer significativamente por essas vicissitudes a nível empresarial e industrial, onde é que eu posso construir? Portanto, isto tem que se autorregular. Agora, se disser a curto prazo mais alguns projetos, ou que a Câmara, a curto prazo, no sentido do mandato, sem dúvida alguma, a Câmara, se estivesse aqui, o Dr. Alexandre Farvais, com certeza, dizia os 180 fogos para custos controlados, para pôr no mercado, e está tudo muito bem, acho isso essencial, ninguém contra. Podemos, efetivamente, complementar isso com trazer gente ao centro histórico. Isso está no programa do CDS, trazer gente ao centro histórico, é também poder fazer parcerias, porque, deixe-me dizer, agora, numa das últimas reuniões de Câmara, está lá, designado, vamos ver a ata, 594 mil euros para 2 T1s, um T2 e um T3, no bairro dos Ferreiros, na Rua de Santa Marta. Portanto, já feita a adjudicação para essa reabilitação. E bem, portanto, mas temos o centro histórico, temos que colocar pessoas a viver no centro histórico. Ninguém por si só vai querer, vamos desenvolver o centro histórico se não houver vida e se não houver pessoas. E, portanto, fazer eventualmente ou compra ou parceria, que é uma das coisas que o privado tem que querer, conforme o contrato de exploração, que nós temos a água, temos outros, portanto, a 20 anos ou 25 anos, reabilita o imóvel continua a ser dos seus proprietários, legítimos proprietários, porque as pessoas, de facto, têm um valor, os pais, os avós conquistaram aquele património e podem não querer vender e podem não se entender, e nós vamos pô-lo também ao dispor do próprio município durante X anos. Ninguém fica a perder. O imóvel fica reabilitado, Vila Real tem pessoas a habitar as zonas agora neste momento sem ninguém e todos ficam a ganhar. A mesma coisa que nós dizemos também nas aldeias, portanto esse projeto piloto, temos centros históricos de aldeias fantásticos e que estão também um bocadinho, ou não tem habitantes, não tem moradores lá. Depois entramos aqui também nos transportes, por causa das aldeias, e isto também... Exatamente. Portanto, tudo isto se interliga. Agora, a nível de habitação, é isso exatamente a ideia. Portanto, tudo isto se interliga. É preciso, a primeira coisa, é preciso fixar pessoas e termos, sem dúvida, emprego. E a seguir todo, e termos no nosso, é isto que nós temos para os próximos 20 anos, é isto que vamos infraestruturar para o resto vem atrás. O investidor privado vem atrás daquilo que existe, que é o ónus dele de poder construir. Muito bem. Ainda que Alberto Moura defenda que se deve contratualizar a construção a custos controlados, como é que se pode fazer isso? Bom, dizer que as minhas adversárias políticas fizeram um diagnóstico muitíssimo bom da situação. Não concordamos com certeza todos em todas as soluções, nós temos algumas soluções que são inovadoras, eu sei que a Conceição Pinho disse ontem no debate da RTP não concorda com uma das nossas, mas eu vou repeti-la.
E porque acho que é muito importante, e porque eu até pensei que era inovadora, mas depois de ontem me terem dito que não era possível, eu fui fazer mais uma pesquisa e tivemos uma reunião, até tarde eu estou aqui um bocadinho com sono, porque pensei que o Dr. Alexandre Favais eventualmente estivesse aqui, eu gostava de lhe dizer na cara. Eu fui chamado de mentiroso. Sim, mas não está aqui para responder, eu gostava que ele me respondesse. Eu fui chamado de mentiroso porque fiz uma proposta muito concreta que eu pensei que era inovadora e descobri que não é tão inovadora assim. Vamos a ela. Uma das nossas propostas implica permitir um aumento de construção na área futuramente edificada, na que está. Não podemos começar a construir coisas por cima, que as estruturas têm que ser feitas para isso. Portanto, a nossa ideia é aumentar a sércia de construção nos novos empreendimentos, naqueles que já estão, portanto, autorizados em negociação com os empreiteiros, não podemos impor, e a partir daqui todos os novos empreendimentos terem obrigatoriamente que ter 30% do aumento da volumetria de construção, sendo esses 30%, vamos imaginar, uma construção de 10 apartamentos, passamos a ter 13 apartamentos. Estes 13 apartamentos, portanto 30%, ou seja, toda a nova habitação, 30% é destinada ao mercado de habitação a custos controlados. As pessoas perguntam-me assim, mas então nós vamos expropriar ou o empreiteiro tem que construir para nós? Não, isto é bom para o próprio empreiteiro. Isto foi feito em Lisboa e Porto, atenção, e é possível. Foi-me dito que não é possível alterar o PDM. Um presidente da Câmara disse-me que não é possível alterar um PDM quando o PDM é vastamente aprovado. Claro, tem que seguir regras, mas é um documento municipal. Portanto, eu acho gravíssimo aquilo que me foi dito ontem. Eu fiquei, digo-lhe, quando me disseram que é o Estado Central que faz isto e não a Câmara, é mentira. Aqui é mesmo mentira. Portanto, o PDM é um documento municipal e é possível, foi feito em Lisboa e foi feito no Porto, aumentar a sércia de construção, precisamente para este efeito, para a habitação a custos controlados. Como é que isto funciona? Repare, se nós construirmos estes 3 apartamentos continuam a ser propriedade ou do empreiteiro ou a quem ele quiser vender. Vai ter um ónus, e esse ónus é durante 15 a 25 anos, isto depois será calibrado à medida, como é evidente, teremos que ver se são 15, são 20, são 17, mas entre 15 a 25 anos, aquelas frações têm que ser alugadas, arrendadas a custos controlados, por decisão do município, para pessoas que obviamente tenham carência económica e que, portanto, precisem, habitação de tanta qualidade como a restante. Ok? E isto significa que, ao fim de 15 anos, e antes disso pode ser transacionado, mas tem aquele ónus, ao fim de 15 anos deixou de ter o ónus, o imóvel pode ser transacionado, pode ser arrendado a valores normais e deixa de ter aquele ónus em cima, é mais ou menos como termos quando um pai oferece um edifício a um filho, mas com sobrevivência dele. É basicamente a mesma coisa, durante 15 anos tem aquele ónus, pode ser transacionado, é um bem. Isto significa custo zero para a autarquia, isso significa termos muita habitação a custos controlados e significa para os próprios empreiteiros poderem construir mais e rentabilizarem mais. Repare, não é preciso nem infraestruturas, porque as infraestruturas estão lá, são as mesmas para o prédio, não é preciso terrenos, é pôr mais um piso. Isto corresponde a pôr mais um piso e isto é possível a autarquia fazer. Mas os empreiteiros aceitarão essa... Porquê é que não de aceitar? Construir mais um piso e ganhar menos com isso? Eles não vão ganhar menos. Repara uma coisa. Eles vão ganhar menos, tendo em conta que o valor de construção baixa nesse piso. É só isso. Não baixa. Repara uma coisa. Os empreiteiros hoje em dia vendem as casas todas que constroem. Algumas ficam em estoque. Em vez de estarem em estoque, em vez de estarem à espera de serem vendidas, vão estar a ser arrendadas. Sim, se calhar um bocadinho menos. Quanto é que este ónus vai significar para aquela fração? Significará 10 a 15% dessa fração? Se calhar, então, a casa vai valer menos 10 a 15%, mas também não precisou de terreno, não precisou de novas infraestruturas. Portanto, o custo de construção dessas casas vai ser mais baixo, porque é em altura. Eu falei já com vários empreiteiros que me disseram que a ideia é belíssima. Está bem? Portanto, sim, claro, eu estou só a colocar-lhe a questão. Agora, mas essencialmente aqui isto foi feito em Lisboa e no Porto. Está bem? Os PDMs foram alterados para isso, mas não ficamos por aqui. Nós queremos também ter... Peço-lhe que seja breve agora. Queremos ter zonas de construção de casas modulares, portanto, um tipo de construção rápida e barata. Nós não passamos de 50 mil para 75 mil habitantes só porque somos bonitos. Precisamos de alojar as pessoas. E depois, uma coisa fundamental, que é, e a Alina disse isto, para mim é muito importante, eu sei que o processo de licenciamento não é só em Vila Real. Amplamente é demorado. Mas em Vila Real é especialmente demorado. Aliás, em Vila Real é tudo demorado. Nós tivemos, em 2017, a apresentação de uns elevadores, de uns meios mecânicos. Eles foram inaugurados há um ano e estão parados. Em Vila Real é tudo assim, demora. A área empresarial, que a Conceição Pinho disse, já vinha
do Executivo anterior, já estava programado pelo Executivo anterior e está neste momento em obras 12 anos depois. Vamos avançar. Isto não pode ser assim, portanto, em Vila Real demora tudo muito. Uma das coisas, em termos de habitação, nós temos de ter um plano Marshall para a habitação. Os tempos têm que ser reduzidos ao mínimo. Outra coisa muito importante... Para terminar mesmo. Para terminar mesmo, em termos de habitação, um portal de transparência sobre a construção em Vila Real. Ou seja, as pessoas saberem exatamente o que é que foi licenciado e porquê que foi licenciado. Certo, vamos avançar para a mobilidade, porque o tempo, enfim, é escasso. E esta é uma das questões que também preocupa sobremaneira os municípios de Vila Real. Alina Sousa Vaz, este é um problema sobretudo de redes de transporte ou de infraestrutura? Eu acho que é das duas coisas. Eu passo a explicar também, que é o seguinte. Portanto, a nossa cidade tem aqui um relevo muito complexo. Temos aqui 2 polos geradores de viagens, que é o TAD, a Zona Industrial e o Hospital. E, obviamente, que estes pontos extremos dificultam muito a deslocação. E, portanto, não basta só, como o partido PS já alavancou, não basta só a promoção aqui de uma ponte pedonal, porque o número de viagens que nós realizamos com os carros, não é, continuam a cada vez a aumentar mais. E, portanto, nós precisamos de assumir aqui o seguinte, que o carro não pode ser um inimigo dos cidadãos. É óbvio que eu percebo a lógica de retirar os carros do centro da cidade, compreendo e percebemos isso, mas neste momento nós ainda não o conseguimos fazer. Porquê? Porque nós não temos à nossa volta uma promoção de estacionamentos. Eles estão a tentar agora fazer aqui com uma empresa privada um maior número de estacionamentos, mas isso não serve Vila Real, ainda não serve Vila Real. E, portanto, é isso que nós chegamos à conclusão, que nestes 12 anos fica tudo muito tarde. Nós pensamos sempre a cidade pelo telhado. E, portanto, dizer aqui também o seguinte, que nós precisamos de resolver aqui ao nível da mobilidade, aqui alguns nós górdios que permanecem e que foram criados até pelas recentes intervenções que fizeram na cidade. E, portanto, dou aqui o exemplo de alguns lugares, o Largo Conde de Amarante na interação da Avenida 1º de Maio com a Avenida Carvalho Araújo, no cruzamento da Avenida Dom Dinis com o Largo do Pioledo, a Rua Madame Bollier, perto da biblioteca, portanto, que nós temos ali um problema. Se houver ali um acidente, aqueles balizadores que ali estão, ninguém passa, portanto, estreitaram muito as ruas, os passeios aumentaram, teriam a sua lógica em algumas localidades, mas isto é um problema de mobilidade, porque quando há um acidente, fica tudo parado. Porquê? Porque aqueles dissuasores que estão implementados nas estradas não se permitem ser retirados e, portanto, é um problema. Ficamos todos ali empatados. A solução para isso será refazer Sim, uma é uma das nossas zona? medidas. Nós, quando chegarmos ao poder, aqueles dissuasores têm que sair têm que ser transportes para uma outra forma, não é? Portanto, obviamente... Mas para construir uma nova via ou não, simplesmente não é para dar a possibilidade não é construir uma nova via, porque nós, neste momento, pelo que eu Quando digo percebo... via, faixa, quer dizer faixa. Sim, temos que os mudar. Temos que mudar de forma a ser facilitador quando há um acidente aquilo ser movido, não é? Pronto. É lógico que nós também aqui, ao nível do transporte público, dizer que a taxa de ocupação média anual da frota são de 14%. 1/3 dos autocarros têm mais de 15 anos. O serviço de transportes a pedido no último ano serviram apenas 2 aldeias. Portanto, isto é muito pouco. E o que é que nos apresenta o PS? O PS apresenta-nos apelos aos estudantes para andarem mais no transporte, criar parques de estacionamento periféricos para trazer mais de 80% das deslocações que as pessoas têm neste momento de casa-trabalho, trabalho-casa dentro da própria localidade e, portanto, é lógico que isto não nos serve. E não nos serve, repare, também notei disto, percebi há pouco, não sei se vocês também se tomaram nota ou ficaram a saber desta informação, que vão alugar 27 carros para os próximos 5 anos por 855 mil euros a 2 meses de eleições. Acham isto normal? Olhem, eu não acho. E eu acho que... Alugar carros para? Autocarros. Autocarros. E, portanto, eu não acho isto normal. Para o Serviço de Transporte Público? Sim, exatamente, pelo que eu percebi da informação. Portanto, reparem, eu acho que isto devia ser feito a 1 ano, porque quem quer que vá para a cadeira do poder, como eu costumo dizer, não estão de brincadeira, tem que depois gerir as decisões que eles fizeram. Para nós pode ser incomportável este sistema. E, portanto, eles fizeram, e eu acho isto uma má-fé, na minha opinião. E, portanto, obviamente que nós temos aqui
algumas soluções para a questão dos transportes, que passam, obviamente, por melhoria dos horários e serviços das linhas. Isto é muito importante. As freguesias estão, neste momento, bastante preocupadas, porque as linhas que nós temos no nosso concelho não servem as freguesias, não servem os fregueses das nossas freguesias. Nós temos estudantes a sair muito cedo das suas localidades para irem para a escola e depois a entrarem muito tarde em casa. E isto porque não há mais não há mais frequência. linhas. Exatamente. Tem que haver mais frequência. Obviamente que em algumas localidades temos que reduzir aqui o tamanho dos autocarros, pelo menos para andar dentro da localidade. Isto tem que ser pensado, tem que ser pensado. Nós temos autocarros muito grandes em alguns momentos do dia que andam vazios, e isto para nós também é uma preocupação. Temos que servir melhor, lá está, as tais freguesias. Não há espaços, conforme eu disse já inicialmente, e que o Alberto também já referiu, não há espaços para autocarros turísticos, não há locais de paragens, de acesso portanto, estão desfeitos, nem têm apresentação de paragens e nós temos algumas localidades que aquilo não serve nem à nossa comunidade, nem aos nossos estudantes, os nossos idosos, que muitas vezes têm que estar à espera do autocarro e a telheira não está composta. Esta, Conceição Pinho, é um problema, a questão dos transportes públicos mais do que a infraestrutura? Ou concorda com a Alina Sousa Vaz neste... Hoje em dia é um problema, deixe-me dizer uma coisa, por muito boas intenções que tenha tido o PEDU, quando foi apresentado e quando foi executado o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, portanto, por muito boas intenções que tenha tido, falhou redondamente. Portanto, retiraram-se, assim, Vila Real é uma cidade, então, dos 15 minutos, conforme foi apresentado, 15 minutos só se for para atravessar a Avenida 1º de Maio e Aureliano Barrigas, portanto, nós sabemos qual é. Falhou redondamente. Agora andamos e a Câmara Municipal vai onerar mais 4 milhões para a construção de um parque de estacionamento, portanto, no Seminário, na Rua Dom Pedro de Castro, a entrada, porque falhou redondamente, não há onde estacionar. Portanto, alargaram-se passeios, tiraram-se estacionamento e percebeu-se, ou melhor, eu espero que vão perceber muito mais daqui para a frente e que nós possamos então, estar na Câmara Municipal, andamos a corrigir o que falhou. Tudo bem, falhou redondamente, temos que corrigir, porque não podemos dizer que agora as pessoas vão andar de autocarro, não andam de autocarro, porque não têm condição para andar de autocarro. É isso mesmo, portanto, os transportes urbanos não servem na medida, Exatamente. Não servem. Mas é preciso repensar os transportes urbanos ou é uma fatalidade do território pela orografia, pelo clima? Pusemos todos os arruamentos com um sentido único. Ora, vai-me desculpar, mas do ponto A ao ponto B, aquilo que antes tínhamos 3 ou 4 opções, os 2 sentidos, é fácil perceber que agora todo o agrupamento de carros vai duplicar. Portanto, gera entropia imediata. E outra coisa, os transportes públicos não são solução porque não há uma faixa dedicada. Como é que é possível dizer vamos andar de transportes públicos por ser mais rápido, porque normalmente também é isso, numa cidade grande, numa urbe, como é que nós vamos andar se o transporte público anda exatamente na mesma faixa de rodagem, anda exatamente como o carro ligeiro? Exato. Portanto, nós estamos aqui a uma falácia quando se diz que o transporte público é a solução até a nível de rapidez. Não existe uma faixa hoje, dedicada, mas qual é a solução, não vai então, ter para uma faixa o CDS? dedicada. Portanto, para o CDS, olha, a primeira coisa era todo e qualquer arruamento que possa voltar a ter 2 sentidos de trânsito, que nós possamos do ponto A ao ponto B. Repare uma coisa, a Avenida Carvalho Araújo foi absolutamente desfeita e refeita outra vez. Mal ou bem, eu discordo absolutamente daquilo que está ali feito, pusemos só pedra e, portanto, retiramos um banco de jardim, retiramos uma praça de táxis à sombra, retiramos calçada portuguesa, retiramos jardins fantásticos e pusemos aquele deserto que de inverno as águas pluviais, portanto, não têm onde escoar, vêm, ganham dimensão e vão prejudicar quem está na cota mais baixa e de verão é insuportável. Eu, com a minha mãe, que vai fazer 90 anos daqui a uns dias, se quer atravessá-la. Portanto, pelas suas dificuldades motoras. Portanto, e isto está absolutamente errado. Tínhamos 3, na própria avenida, tínhamos 3 pontos onde podíamos inverter o trânsito. Todos nós lembramos disso. Portanto, até à porta do Tribunal. Neste momento, para invertermos o sentido de trânsito na Avenida Carvalho Araújo, que vai da Câmara ao Tribunal, a principal, temos de o quê? Ir ao mercado municipal. Portanto,
tudo vai confluir ao mercado municipal, é o caos. Continuo a dizer, o PEDU, aquilo que foi planeado, estruturalmente havia os seus motivos, que mal ou bem podemos ou não discordar, na sua execução é o desastre completo. Portanto, a cidade tem que ser absolutamente toda repensada e isso garantidamente, se o CDS for para o Executivo, todos os arruamentos que possam ter dois sentidos. Há pessoas que saem de casa neste momento e para fazerem 20 metros para irem até a Nossa Senhora da Conceição, portanto, a rua que chega ao fim da Morgado de Mateus, da Morgado de Mateus, portanto, a pessoa para fazer aquele bocadinho à sua porta da vivenda vai ter que fazer 3 km provavelmente de carro. Não faz sentido nenhum, continuo a dizer, e andamos a gastar dinheiro para um novo parque de estacionamento, para voltarmos a ter estacionamento. Aliás, um dos dramas, penso eu, do mercado, e que já ouvi no mercado municipal, e que muitos das nossas empresas que lá estão, os nossos comerciantes instalados, onde é que as pessoas param para vir às compras o seu veículo e para irem, como já disse, assim, nós vamos ao mercado municipal para nos abastecermos. Não tem onde parar. Não tem onde parar. Vamos avançar. Alberto Moura foi chamado de megalómano porque tem uma solução para a mobilidade que envolve um investimento grande. Eu pergunto-lhe qual é essa solução e como é que vai fazer, e com um desafio acrescido. Como tem mais tempo do que as suas concorrentes, tem de ser sintético. Olha, portanto, mais uma vez, o diagnóstico acho que está muitíssimo bem feito. Sabe que Vila Real, nós costumamos dizer, em relação ao clima de Vila Real, e do modo geral de Trás-os-Montes, que são 9 meses de inverno e 3 de inverno. E, portanto, quem toma decisões na nossa autarquia e não tem em conta esta realidade, não merece estar à frente dos nossos destinos, porque não percebe nada de Vila Real, não pode decidir coisas sobre Vila Real. E, portanto, nós temos que ter isto no pensamento. Os transportes públicos são muito importantes, como é evidente, mas nós não podemos ter aquilo que tem acontecido, que é o carro ser o inimigo público número 1 deste Executivo e do anterior Executivo e do anterior. Portanto, isto é uma política, deixe-me só dizer, que vem sendo tomada pela mesma pessoa, antes como técnico, depois como decisor político, de o automóvel ser para afastar. Nós não podemos pedir às pessoas que deixem o carro a 1 km de distância em parques de dissuasão e depois irem às compras ao centro histórico. Vamos então à ideia. Pronto. Em relação especificamente àquilo que me pediu, nós temos uma proposta, o custo anda na casa dos 10 milhões de euros, que é exatamente o mesmo custo que é proposto pelo PS e onde tem verbas alocadas, portanto isto não implica nenhuma verba adicional, até porque podem ser, julgo eu, inclusive, mais apoiados pelo PEDU do que estes projetos que eu vou falar. Existe um projeto de uma ponte pedonal numa zona da cidade de difícil acesso, que é ligar a zona da chamada Vila Velha à Meia Laranja, portanto, a atravessar com um impacto visual tremendo para passarem bicicletas e pessoas a pé. É capaz de ser interessante como Parque Aventura, agora como mobilidade e como solução para a mobilidade, não é? E depois temos outra que vai ligar a 1º de Maio, através de um viaduto que passa por terrenos privados, complicadíssimo, onde querem expropriar apenas as sapatas. Está a falhar no desafio de ser sintético. Exatamente. Pronto, por isso é que eu me estava a rir. Estes dois projetos têm o valor exatamente de 9,9 milhões de euros. E, portanto, aquilo que nós propomos, repare que, eu vou deixar isto, eu sou geólogo, ok? E, portanto, posso-lhe garantir, a Alina já me disse que isto não era possível, eu posso-lhe garantir que é possível. O meu candidato a Presidente da Assembleia Municipal é engenheiro, é especialista em mobilidade e em urbanismo. E, portanto, está a criar tensão. E isto foi estudado, está bem? E nós temos a certeza que isto é possível colocar em prática. Muito bem. Mas é o que os espectadores ainda não perceberam. Devo dizer aqui só também, só para te dar uma picadinha, eu te deixo porque um dos meus variadores também faz parte e estuda o urbanismo e diz o seguinte, Alberto: ou se destrói a ponte, ou se destrói a habitação que ali está. Mas o espectador ainda não percebeu qual é o projeto de Alberto Moura. Agora deixe-me responder à minha colega, à minha amiga Alina, amiga e adversária. Se calhar é demasiado especialista em urbanismo e não percebe nada de geologia. O que eu posso dizer, porque eu percebo de geologia e posso garantir, então qual é a ideia? É possível aquela uma zona magnífica. Estamos a falar de uma coisa abstrata porque ainda ninguém percebeu o que é. Terei todo o gosto em explicar. A ideia é, na ponte de ferro,
fazermos um túnel, portanto, deixarmos de tretas, é impossível fazermos uma ligação lateral à ponte, portanto, isso não é possível em termos de física, em termos estruturais, julgo eu que não é possível, e os nossos especialistas que nos aconselharam nisto dizem-nos que não é possível, que não há possibilidade. Portanto, deixa-me só dizer... Então, Olina, força. Agora tem mesmo de explicar Pronto, a ideia, então, senão... A conversa não faz sentido nenhum para sem quem isso. é de Vila Real e entende da cidade, nós temos uma ponte de ferro, que é um dos principais problemas em termos de mobilidade, e o objetivo é fazer um túnel, ou seja, na saída da ponte, onde já não é ferro, mas já é granito, fazemos um túnel que vai depois entroncar num outro túnel que vem na Avenida 1º de Maio e transformar aquilo que... Um túnel, ok? Eu acho que não é preciso. As pessoas que tiverem interesse podem ir à minha página de Facebook e à página da candidatura, onde está lá explicado muito bem o projeto. Isto irá permitir... Reparem nisto, deixem-me só dizer-vos porque é que isto é possível. Aquela ponte e aquela entrada da ponte já teve 2 sentidos. Aquilo foi retirado naquele projeto de Sócrates, já lembro, o Polis, ok? Tinha 2 sentidos e como foram colocados passeios, deixou de ter os 2 sentidos, mas por baixo não é preciso passeios. E, portanto, temos lá o espaço para 2 vias. Imaginem o tempo para a nossa mobilidade, que nós iríamos precisar. Sim. Repara, se nós assim já estamos então, caóticos... Olina, não vais fazer obra nenhuma, Eu sei porque que és um se o teu rapaz com problema boas é ideias. causar... Sim, durante algum tempo vamos ter. Agora, nós também temos uma outra proposta, que eu acho absolutamente inacreditável como é que não se faz. Nós, neste momento, temos 5 ou 6 frentes de obras em Vila Real e cada uma a andar a passo de caracol. Isso concordo Portanto, contigo. nós devíamos aplicar os recursos Portanto, em cada uma das frentes de túnel obras. estima-se que esteja à volta dos 10 milhões de euros. Dos 10 milhões, exatamente. Na versão... Repara uma coisa, nós temos 2 versões para o túnel, porque há, de facto, coisas que são técnicas e que temos que ver in loco se são possíveis ou não. Portanto, existe uma versão menos ambiciosa, e essa é possível com toda a certeza, e existe depois uma mais ambiciosa. Se formos para a versão menos ambiciosa, estamos a falar na casa dos 6 a 7 milhões. Enquanto se formos para a versão mais ambiciosa, serão entre 10 a 12 milhões, e isto está tudo calculado. Nós não fizemos uma única proposta até agora que não disséssemos qual é o financiamento e qual é o custo da obra. Portanto, nós temos um bom programa e temos um programa essencialmente que está muito balizado com aquilo que são... Muito bem, com esta questão da mobilidade e desta ideia, eu não falei de acabou por ganhar muito tempo. Aquilo que eu proponho, uma vez que o próprio Alberto Moura já falou do equipamento que parecia essencial, que é o pavilhão multiusos, dar também a oportunidade à Conceição Pinhal e na Sousa Vaz para se referirem a isso, antes de avançarmos para a declaração final, porque estamos a ficar sem tempo. Conceição Pinhal. Sim, está no programa o pavilhão multiusos, o equipamento essencial e estruturante para Vila Real. Deixe-me só dizer-lhe uma coisa, que ao longo das outras eleições e propostas do CDS, inclusive em 2013 a bandeira das piscinas, o complexo de piscinas municipais, que não era feito aonde está a ser implementado, no sítio em Vila Real, do SAIS, seria sempre feito em parceria com o TAD, portanto, algo que agarraram e que sempre foi ideia do CDS, seria feito noutra dimensão para provas desportivas, pronto, sempre diferente, mas a ideia está lá. A ponte pedonal e ciclável, que o Alberto agora falou do investimento entre a Meia Laranja e a Vila Velha, estamos aqui, não é para a mobilidade, estamos a falar do turismo, ligar a ciclovia do Douro, que está feita à parte da cidade e as pessoas entrarem, e o turismo lento e o turismo sustentável, e tudo isso que há 8 anos, com a Joana Rapazote, foi uma das bandeiras, e com os Vila Bikers na altura, e tudo isso absolutamente determinante e assertivo como investimento público, também está programado para ser feito agora. O CDS veio neste momento dizer que há um equipamento que não se faz em 2 ou 3 anos, a nível estrutural, mas que é essencial, que o equipamento, o pavilhão multiusos. 6,5 hectares, sensivelmente, que existem na Reta de Mateus, Rua Vasco Sameiro, em sentido descendente, no sentido até do circuito automóvel, todos nós sabemos onde é, e os vilarrealenses também, é esse o ponto certo para ficar ali. Portanto, com um parque exterior, um investimento sensivelmente nunca inferior a 15 milhões de euros. Repara uma coisa, há bocado quando eu falei dos resultados operacionais de 2024 de mais de 5,3 milhões de euros, portanto, de receitas e não em relação à despesa, portanto, aquilo que nós dizemos superávit até a nível do orçamento do Estado. Portanto, tudo isso encaixa, porque continuamos a dizer, estamos a dividir um investimento desses por vários anos também. Portanto, ele tem estruturalmente, ou nós queremos, e vamos ver uma página como o Pavilhão Multiusos de Gondomar, o Pavilhão Multiusos de Guimarães, nós temos eventos
todo o ano. Nós temos, desde o ténis de mesa, temos poder que nós temos em Vila Real, atletas fantásticos, eventos desportivos. Portanto, toda a dinâmica, e não quero aqui perder tempo, é ir ver a dinâmica dos concertos musicais, dos eventos desportivos, de uma feira, de exposições, de congressos, milhares de visitas com parque exterior e com complexo hoteleiro obrigatoriamente junto e de apoio. Portanto, só quando nós tivermos todas as dinâmicas de captação de pessoas, de eventos, é que a cidade à semelhança do que eu disse há bocado, o investimento privado na habitação vem atrás quando perceber isso, o que é que vai ser feito. O investimento de hotelaria e restauração também vem atrás quando perceber as dinâmicas que se vão cruzar em Vila Real. Temos o circuito automóvel Vila Real desde 1931, fantástico. Eu gostaria muito que em 2031, nos 100 anos então, do circuito, pudéssemos ter o pavilhão, pudéssemos ter uma parte dedicada, nem que seja uma exposição digital permanente e pudéssemos, por exemplo, conquistar uma feira do automóvel ou do desporto automóvel em Vila Real, porque não, um emblema e anualmente feita. Temos de ter a marca de Vila Real. Obrigatoriamente. E vamos ter, outra coisa, deixa-me só dizer, está programado, sim, também uma via de acesso que nós já temos da A24, portanto, uma via de acesso depois ao pé da Sograp, até ao início dessa reta de Mateus, uma viária, portanto, e aberto ali o acesso, e estamos a falar que vai comungar com a cidade e vai ter um acesso rápido a todo esse equipamento. É estruturante. Alina Sousa Vaz, investimento público estruturante... Sim, obviamente que eu comungo das opiniões que aqui foram proferidas. Obviamente que nós também temos no nosso programa o alavancar aqui de um pavilhão multiusos. É realmente muito importante para a nossa cidade, para o nosso concelho, por tudo aquilo que eles também já elencaram aqui. Portanto, nós estamos atrás de alguns concelhos de referência, porque de facto nós não conseguimos atrair grandes eventos para o nosso concelho, porque nós não temos onde fazer esses eventos. Repare, obviamente que quando se fala aqui das corridas, nós temos as corridas em Vila Real que são uma referência, mas depois não temos uma cadeia hoteleira para estarmos a desenvolver o nosso concelho. Portanto, obviamente que temos o Hotel Miracorgo, temos alguns alojamentos locais e depois, obviamente que todos os concelhos que estão à volta vão ganhando também com isso, não é? E bem, o que é normal e bem, e eu acho isso fantástico. Agora, mas é preciso fixar. urgentemente, nós estamos parados no tempo. Agora não vou poder, estamos mesmo no fim do tempo. Agora, temos aqui também outra ideia, que é realmente, que ao nível do desporto, nós temos aqui falado muitas vezes nos transportes, na mobilidade, na habitação, mas nós somos aqui apologistas de uma cidade desportiva. Obviamente que esta cidade desportiva estaria aqui em parceria também com a UTAD, tem que ser para nós, a nosso ver, tem que ser implementado esta parceria, porque a UTAD tem ali alguns terrenos à volta dos seus edifícios, onde nós podemos implementar, de facto, ali mais campos, quer de areia, quer sintéticos, quer relevado, para promover o desporto para os clubes do nosso concelho. Portanto, nós neste momento vamos gerindo o desporto conforme dá. Nós nem sequer temos locais adequados para a utilização de todos os nossos atletas. Obviamente que todos os nossos clubes pedem ajuda ao município para a utilização de espaços. Não existem esses espaços. E, portanto, nós temos essa preocupação também, mas também temos aqui outra preocupação que me parece importante. Relativamente à escola, nós nunca falamos das escolas. O PS, para mim, faz simplesmente a requalificação, tem feito só e somente requalificação dos edifícios e das estruturas, das infraestruturas de Vila Real. Obviamente que nós concordamos com elas, como é óbvio, se nós lá estivéssemos estaríamos também a fazer isso, mas temos que pensar o concelho a médio e longo prazo. Ao nível das escolas, aquilo que eu acho que é necessário, é muito importante nós pensarmos na alimentação das nossas crianças. Os pais têm-se queixado da alimentação, têm ido à Câmara Municipal falar sobre isto e nada é feito. Portanto, obviamente que nós, estando lá, temos que ver o que é que se está a passar, temos que se calhar fazer aqui outras parcerias com outras empresas de alimentação e obviamente que isso para nós é mesmo muito importante. Bem, vamos então avançar para as declarações finais. Pode começar a Alina Sousa Vaz.
E os tempos estão equilibrados, portanto são 30 segundos para cada um, por Aquilo favor. que eu tenho a dizer é que, de facto, nós somos o Partido Social Democrata, temos uma matriz muito vincada no nosso Conselho, somos um partido responsável e eu penso que os vilarrealenses vão confiar em nós dia 12 de outubro e nós estamos preparados com uma grande equipa para ajudar Vila Real a posicionar-se verdadeiramente na região norte, que é aquilo que nós queremos para Vila Real. Ao nível do desenvolvimento económico, ao nível da habitação, ao nível dos transportes, alavancar as freguesias, ao nível cultural também. Temos que ser uma referência, não ser só fazer mais do mesmo, trazer só festas à cidade, que são muito importantes, como eu disse, mas temos que ser uma referência nas várias áreas. Certo. Conceição Pinho? Ora, porque é que devem votar no CDS? Eu explico-lhe. Ao longo do percurso do CDS em Vila Real, sempre fizemos um trabalho não só responsável, como com a confiança necessária para a evolução do Conselho. Portanto, são propostas concretas e propostas viáveis e propostas para o crescimento e o desenvolvimento de Vila Real. Para o futuro, aquilo que viemos aqui dizer hoje, sem dúvida alguma, e a ideia, e continuo a dizer que o Presidente de Câmara tem de pensar, sobretudo, o ónus dele é pensar Vila Real para vários anos e não só em pequenino e para este mandato, é, sem dúvida alguma, um compromisso de propostas que vão desenvolver Vila Real, que vão trazer o emprego, as pessoas, o crescimento e pôr Vila Real na rota do mapa de Portugal, como até agora não está a ser feito. Portanto, eu espero que deem a oportunidade de estar presente nos destinos e fazer a diferença nos destinos para o próximo Executivo, ao CDS-PP. Muito bem. Alberto Moura? Bom, eu vou olhar agora diretamente para a Câmara, vou olhar diretamente nos olhos dos nossos eleitores. Nós temos cerca de 150 medidas no nosso programa. Não tenho tido tempo, nos debates que têm acontecido, têm sido temas quase sempre os mesmos, mas nós temos 20 eixos de ação. O nosso programa vai ser apresentado de forma completa nos próximos dias e, portanto, apelo a todos os vilarrealenses que leiam o nosso programa e que, obviamente, concordem ou não concordem, mas pelo menos nos deem uma oportunidade de governar. Há muita gente que fala sobre o Chega e que tem... Em eleições autárquicas não conta tanto o partido, contam mais as pessoas e as ideias. Julgo que temos um programa muito completo, com medidas que serão estruturais para a cidade e, portanto, deixo um apelo que leiam o nosso programa, se concordarem, votem em nós, sem problemas, sem ideologias, pragmaticamente. Vila Real será sempre vossa, será sempre nossa e será sempre um concelho dinamizado, um concelho central e um concelho que será uma referência a nível nacional. Alberto Moura, Conceição Pinho, Alina Sousa Vaz, obrigado pela presença de representantes e cabeças de lista de Chega, CDS, PP e PSD, respectivamente. Faltou aqui Alexandre Favaios e termino dizendo aquilo que disse no início o presidente incumbente em Vila Real e candidato pelo Partido Socialista nas próximas eleições do dia 12 de outubro, não pôde estar presente neste debate, onde se falou de problemas, de oportunidades de Vila Real. Vai ser assim em todo o território continental. Mantenha-se connosco. Até breve.